Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, pessoal, estamos aqui falando de gel, né? Paramos aqui, ó. Então, gel é outro tipo de dispersão coloidal, né? Então, nesse caso, do que é formado, por exemplo, o álcool gel, o gel de cabelo, o gel corporal. O gel é um tipo de dispersão coloidal onde o disperso é uma substância líquida e o dispersante é um sólido. Por isso aquela consistência melequenta, né? Então, quem já fez gel na vida sabe como é que é super simples, né? Então você é um polímero, né? O dispersante normalmente é um polímero sólido, onde você vai jogando líquido nele, devagarinho vai batendo, como se fosse fazendo uma maionese. Aí esse sólido vai sugando esse líquido para dentro de si, e por isso que esse sólido fica com aquele aspecto molhado, melequento, vem daí. Então, quando você olha para um gel, para a consistência de um gel, ele não é nenhum líquido e nenhum sólido, ele é a mistura dos dois. Olha só que legal, né? Então, e aí é curioso porque é justamente o contrário, né, daquilo que a gente está acostumado. A gente está acostumado a dissolver o sólido num líquido, né? O líquido ser o agente dispersante, a gente está acostumado isso aqui invertido, né? O líquido ser um agente dispersante e o sólido o disperso. Quando você mistura sal na água, é o contrário, é justamente o contrário. O sólido é o disperso e o líquido é o dispersante. O gel, então, na verdade, é o contrário da mistura de água e sal, né? O sólido é que é o dispersante, ele que suga o líquido para dentro de si, tá? Eu vou pensar com outro professor, de repente propor uma atividadezinha dessa para vocês, inclusive para você replicar na sua sala de aula depois. Quando você for trabalhar dispersões ou soluções na sua sala de aula, lá na primeira matéria do segundo ano do ensino médio, você pode trabalhar tudo isso aqui com os meninos dentro do laboratório. Muito legal, eu fazia muito disso, tá? Então, terminamos aqui gel, né? Vamos para a emulsão, né? O que é uma emulsão? É quando eu tenho uma mistura de dois líquidos que normalmente são insolúveis um no outro, né? E aí eu tenho um líquido que é disperso em outro líquido, tá? E aí eu uso normalmente um agente emulsificador para conseguir fazer esses dois líquidos se misturarem e ter uma certa estabilidade, né? A emulsão precisa ter uma estabilidade, ela precisa ter um meio de campo que junta os dois líquidos, tá? Então você tem uma série de emulsões que são produtos aí do cotidiano, né? Então você tem ali leite, creme para o corpo, manteiga, maionese, né? Uma série de cosméticos. Tem que aproveitar essas coisas para fazer com os meninos em sala de aula. Eles adoram trabalhar com fazer sabonete líquido, fazer shampoo, né? É muito legal. Aí você também tem um tipo de dispersão chamado sol sólido, onde o disperso é um sólido e o dispersante também é um sólido. Então, exemplos de sol sólido, que é um tipo de dispersão coloidal, é o vidro pigmentado, o plástico pigmentado, tá? Então, no plástico pigmentado e no vidro pigmentado, o sólido captura outro sólido dentro de si, vamos dizer assim. E por último nós temos a famosa sol, né? Onde o disperso é um sólido e o dispersante é um líquido, tá? E um exemplo de sol é a tinta. Beleza, gente? Ficou claro aí os mais diferentes tipos de dispersões, nesse caso dispersões coloidais? Muito bem. Outra coisa que eu queria falar um pouquinho, que é o item 5, é sobre as principais características das partículas presentes em uma dispersão coloidal, né? Uma coisa que é interessante a gente pontuar é que, de modo geral, vamos voltar para cá daqui a pouco, vamos aqui para a folhinha, vem para cá.
Então, quais são as características... É o item 5, né? Quais são as principais características das partículas presentes em um sistema coloidal, né? Primeira característica, elas apresentam tamanho médio entre 1 e 1000 nanômetros. Segunda característica, normalmente constitui uma mistura heterogênea, formada por grandes aglomerados de átomos, moléculas ou íons, né? Então, essa é uma característica de dispersão coloidal, é uma mistura heterogênea, tá? Muitas vezes a gente não consegue ver a olho nu, mas se você usar um instrumento óptico não muito sofisticado, você percebe que é uma mistura heterogênea. Outra característica é que não sofrem sedimentação sobre a ação da gravidade, né? E por consequência, não são retidas por filtros comuns, né? As partículas que estão dispersas não costumam ser retidas por filtros comuns, mas apenas pela ação de filtros especiais. E uma última característica é a interação com a luz, tá? Então aqui a terceira característica é não retido por filtro comum. E a última característica tem a ver com um tipo de interação muito especial com a luz, né? Eles refletem a luz por ação do efeito Tyndall, refletem a luz. Então, vou colocar aqui, entre parênteses, efeito Tyndall. Certo? O que é o efeito Tyndall, gente? Efeito Tyndall é um efeito óptico de espalhamento ou dispersão de luz provocado pelas partículas de um sistema coloidal. Essas partículas são suficientemente grandes para refletir ou dispersar a luz. Graças a esse efeito, é possível, por exemplo, observar através do farol do carro as gotículas de água que formam a neblina, ou até mesmo, né, pela réstia de luz, as partículas de poeira suspensa no ar, né? Então, olha lá, quando a gente olha, o efeito Tyndall foi descoberto em 1766 por John Tyndall, né? Numa sala cheia de fumo ou poeira, um feixe de luz que entra pela janela torna-se visível, né? Então, quando você olha para uma sala de luz cheia de partículas dispersas, né? E essas partículas, aqui nós temos uma típica dispersão coloidal, né? A luz, você consegue enxergar a luz, né? Então, pela interação das partículas com a luz. Aqui, é bonitinho, né? Olha lá, ó. Você quer ver, ó? Olha só para você perceber a diferença do efeito Tyndall, a interação da luz com uma solução comum e com uma solução coloidal, para você perceber a diferença, né? Quando você projeta a luz, por exemplo, numa solução de água e sal, que nem essa daqui, que tem nesse pote, você não enxerga a luz passando, né? Não existe uma interação muito forte do soluto com a luz, de modo que você enxergue a luz, né, entre aspas. Já aqui, ó, nós temos uma dispersão coloidal. As partículas que estão dispersas no líquido, elas são maiores, e aí elas interagem com a luz de uma maneira diferente. Isso aqui que você está enxergando aqui, ó, é o efeito Tyndall. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu entender o que é o tal do efeito Tyndall? Muito bem, então vamos avançar, né? Vamos para os exercícios. Vem com o tio que você passa de ano. Exercício 1. A diminuição da eficiência dos faróis de um automóvel na neblina está intimamente relacionada com... Esse exercício vai ficar para casa.
Não vou fazer ele não. Acho que já dá para saber, né? Exercício 2. Ih, já dei a resposta aí. Exercício 2. Tá lá, ó. Considere os sistemas apresentados a seguir. 1. Creme de leite. 2. Maionese. 3. Óleo de soja. 4. Gasolina. 5. Poliestireno expandido. Desses são classificados como sistemas coloidais. Letra A, B, C, D, E. Múltipla escolha, certo? Fica para casa também. Isso aí eu não vou fazer não. Para entregar no domingão. Ih, já dei. Não dei resposta. Deixa quieto. Ninguém viu. 3. Exercício 3. Azeite e vinagre, quando misturados, separam-se logo em duas camadas. Porém, adicionando-se gema de ovo e agitando-se a mistura, obtém-se a maionese, que é uma dispersão coloidal. Nesse caso, a gema de ovo atua como um agente. Tananana, também fica para casa, certo? Bom, só para finalizar, né, gente? Eu queria refletir o seguinte. Aqui está uma fotografia da mistura de um líquido polar com apolar, né? E depois do mesmo líquido polar e apolar, né? Uma mistura, só que batido no liquidificador. Então você perceba que, olha lá, se a gente fizesse essa experiência, se você fizer essa experiência em casa, né? Olha lá, misturar água mais óleo, você tem uma mistura totalmente heterogênea e separada, né? O óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. Por que que não vai haver interação? Mesmo que eu mexa assim um pouco, sacudo um pouquinho e tudo mais, o que que vai acontecer? Nós já falamos sobre isso, eu não vou retomar isso no detalhe, né? Mas naturalmente as moléculas apolares vão ficar segregadas das polares, né? Ela não vai conseguir estabelecer uma conexão com as moléculas polares e aí não tem mistura. Se eu, de maneira, né, forçosa, né, forçosamente, né, de maneira forçada, eu tento misturar isso aqui, ó, eu vou conseguir. Se eu pegar essa mistura, jogar no liquidificador e bater vigorosamente, eu vou obter uma coisa parecida com isso aqui, ó, né? Eu vou enxergar, né, uma coisa meio, uma cor de burro quando foge, uma cor meio laranja, meio marrom. E se eu olhar com muita atenção aqui, eu vou ver microgotículas de gordura suspensas na água, né? Dá para enxergar a olho nu isso aqui, você vê. E aí, se eu deixo esse sistema parado, essa emulsão que foi formada, ela não é estável, ela é instável. Eu forcei a mistura de maneira mecânica, né? Batendo, misturando vigorosamente a água com óleo. Então, naturalmente, depois de algumas horas, depois de alguns dias, sei lá quanto tempo, essas moléculas vão tender a se separar, né? Por isso, então aqui eu tenho uma emulsão instável. Naturalmente, essa emulsão instável vai se separar no decorrer das horas e dos dias. Por isso, é interessante, quando eu tenho uma emulsão instável, eu jogar aqui, ó, um agente emulsificador. Porque aí, quando eu jogo esse agente emulsificador, eu consigo juntar de maneira mais estável as moléculas apolares com as moléculas polares do meu dispersante aqui no caso, né? Então o meu disperso, que é o óleo, é formado por moléculas apolares, e o meu dispersante, que é a água, é formado por moléculas polares. Para eu juntar uma na outra, eu preciso usar um agente emulsificador que tem como característica na molécula uma parte polar e uma parte apolar.
para fazer um meio de campo entre um e outro. E aí eu consigo ganhar em estabilidade na minha emulsão. Por que eu estou falando disso, né? Pensando num sistema super simplesinho de óleo mais água, porque a gente pode usar a mesma lógica para pensar um shampoo, para pensar um cosmético qualquer, né? Eu durante muito tempo eu fazia, eu tinha um projeto com os alunos no ensino médio chamado Como Fazer, né? A gente fazia essas coisas, fazia shampoo, fazia sabonete líquido, fazia um monte de coisa dentro do laboratório. E aí eu percebia que quando você faz de uma forma muito amadora e você não usa um agente emulsificador ou agente emulsificante bom, você, na produção desses cosméticos você obtém emulsões muito instáveis, né? E aí fica um cosmético de má qualidade, tá? Então fica aí a dica para vocês quando forem trabalhar essa questão das soluções, das dispersões coloidais e aproveitar para falar de cosmético com seus alunos, de você tentar fazer isso de uma forma mais mais profissional, né? Não tão amadora, porque aí você consegue produtos de qualidade melhor, né? De qualidade maior. Tudo bem, gente? Ficou claro aí a brincadeira? Todo mundo entendeu o que é uma dispersão, o que é uma dispersão coloidal, né? Então, nós temos vários tipos de dispersões, né? Nós temos as suspensões, e aí é claro, né? Ó, esse sistema que a gente está pensando aqui, você podia pensar, por exemplo, um copo com leite, né? Quando você pega um copo com leite, o que é o leite? Né? Você poderia se perguntar assim, o leite tem gordura, por que a gordura não se separa da água do leite? Porque ali no leite tem várias coisas, né? Tem muitas coisas ali misturadas, uma mistura complexa, tem água, tem gordura, tem um monte de outras coisas lá no leite. Por que quando eu faço essa experiência de bater a água com óleo e depois de alguns dias o óleo se separa da água, por que no leite isso não acontece, né? Porque o leite é uma emulsão estável, né? Aí a gente poderia ficar discutindo aqui, tem gente que chama o leite de suspensão, enfim, eu não vou ficar discutindo, porque a suspensão, a diferença de uma dispersão coloidal para uma suspensão é o tamanho da partícula, eu não vou ficar discutindo isso aqui agora. Essas classificações que o tio dá para vocês é só para você ter uma ideia, tá? A gente poderia ficar discutindo aqui, leite é uma suspensão ou é uma dispersão coloidal? Não importa, né? Caguei para essas coisas, para essas classificações. A gente mostra para vocês, mas para você ter uma ideia, tá? Elas não são tão importantes assim. Mas enfim, o leite é uma dispersão estável. E o que traz a estabilidade? Então, lá no leite você tem moléculas de gordura e você tem água, moléculas polares e moléculas apolares. Mas você também tem outras moléculas que atuam como agente emulsificador, conseguindo conectar uma molécula na outra, né? Por exemplo, a molécula de proteína. O leite também tem proteínas. E proteínas possuem estruturas apolares e estruturas polares, que permite conectar essas coisas, conectar essas moléculas apolares nas moléculas polares. É bem legal entender essas coisas, né? Por isso que o leite não separa, né? Porque ele é uma emulsão estável. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu entender o que é uma dispersão e os 3 tipos de dispersões que nós temos? Suspensão, dispersão coloidal e solução. Muito bem, então eu vou ficando por aqui nessa nossa aula de número 1, que fala um pouquinho sobre misturas e soluções. Na próxima aula nós vamos para a aula de número 2, desse mesmo tema, aliás. Tá bom? Beijo no coração e até a próxima.